Então, vamos falar de doenças do corpo e do espírito. As doenças, elas nascem do descuido com o corpo e o descuido com as nossas emoções. No livro Mãos de Luz, Bárbara Brenner, ela diz que toda doença é uma mensagem direta, dirigida para nós. Essa mensagem é dizendo o seguinte, você não está se amando. Você não ama quem você é. Você não está se tratando com carinho a fim de ser quem você é. Aí a gente diz, vocês, ou nós todos já tivemos aquela dorzinha chata de cabeça quando nós estávamos muito estressados, ou problemas no nosso sistema digestivo, quando nós estamos muito ansiosos. Aí os espíritos dizem o seguinte, olha, a causa não é a doença. A doença é uma consequência. Proveniente de que essa consequência? Das energias negativas que circulam por nossos organismos espiritual e material. Nós somos responsáveis por aquilo que nós sentimos. Nós temos que ter o poder de nossas emoções e não ficarmos escravos desses sentimentos. Então, as doenças, tanto as doenças mentais quanto as doenças físicas, elas resultam da energia mental mobilizada de forma negativa. Quando nós mantemos pensamentos e sentimentos negativos, nós produzimos uma energia mental tóxica. E aí geramos impactos mentais nas nossas células, intoxicando-as. Isso está lá no livro Inteligência Consciencial, a conquista da autonomia da consciência. Então, é importante que a gente entenda que existe também uma relação entre os centros de força do perispírito com os centros de força do duplo etérico. Nós já passamos aqui que nós temos a mente, o espírito, entre o espírito e o perispírito existe o corpo mental, né? E entre o perispírito e o corpo físico existe o duplo etérico. Esse duplo etérico, ele vai, tanto um quanto o outro mental, vai amortecer tudo que vem do espírito. Então, o perispírito, os fluidos, eles penetram no perispírito, é transformado em fluido vital, um fluido sutil ou espiritual. Aí ele é mobilizado, ele entra no espírito, é mobilizado transferido para o duplo etérico. E no duplo etérico, esse fluido ele vai ser densificado para poder adaptar esse fluido para a matéria, para que ele possa ir para o corpo físico. Essa densificação vai ocorrer
com a combinação do fluido vital sutil que vem de lá do perispírito, com os fluidos físicos que entram através do duplo etérico. Então, o fluido físico vai entrar através de quem? Do duplo etérico. E o fluido vital e sutil vem pelo perispírito. E aí ele densifica o duplo etérico e passa isso para o corpo físico. Então, o centro de força, repetindo, ele capta as vibrações do espírito e transfere aos centros de força do duplo etérico. Ele filtra e remete para as regiões dos plexos correspondentes no corpo físico. Então, algumas emoções, elas afetam o duplo etérico. Ele que está nessa tarefa de medianeiro, que está no meio entre o perispírito, não é? E o corpo físico, ele está ali para modificar, densificar essa matéria. Então, algumas emoções afetam ele. Porque o duplo etérico, ele é o reservatório da vitalidade. Então, ele vai fazendo a reposição das energias gastas ou perdidas. Fica ali armazenado no duplo etérico e ele é que vai passando isso, ele é o reservatório, ele vai passando para o corpo físico. Então, quando ele é submetido a impactos agressivos do perispírito já perturbado, ele baixa o seu tom vibratório e impede que os raios emocionais que descem lá da consciência perispiritual possam afetar o corpo carnal. E aí ele promove uma espécie de barreira vibratória. Então, o que acontece? Acontece uma imunização contra essa frequência vibratória violenta que vem lá do perispírito. Ele contrai a densidade para evitar o fluxo dessas toxinas mortíferas. Quem é que deixa essas toxinas? São geradas pelo impacto psíquico do ódio, da cólera, do ciúme, que impede que possa fluir livremente e atingir o sistema fisiológico do corpo físico. Ele faz essa barreira para impedir isso, que chegue no corpo físico. Então, por causa dos desequilíbrios da alma, porque é na alma que se iniciam as doenças. As doenças da alma vão se manifestar no perispírito e, consequentemente, no corpo físico. Eu vou repetindo sempre, de uma outra forma, mas vou repetindo. Então, pensamentos, sentimentos e os controles das energias. Se nós não controlamos, quem é que está no controle das nossas emoções? Somos nós ou é os nossos pensamentos que estamos deixando lá a critério? As energias, elas nos causam doenças porque nós somos indisciplinados mentalmente e emocionalmente. Então, a cada pensamento, a cada emoção, sensação ou sentimento negativo, o perispírito vai absorver energias negativas. Quem quiser pesquisar nos domínios da mediunidade, psicografado por Chico Xavier. Então,
Assim como o corpo físico pode ingerir alimentos venenosos que vai nos intoxicar, os tecidos, também o organismo perispiritual absorve elementos que vão degradar os nossos tecidos, que vão refletir sobre as nossas células materiais. Então, desajustes morais crescentes gera explosão de emoções. Essas explosões de emoções vão gerar distúrbios psíquicos. E vamos ter o quê? Como resultado, indivíduos neuróticos, esquizofrênicos, desesperados. Então, é no duplo etérico que vai acusar ao corpo físico e ao perispírito quando tiver alguma hostilidade. Ele acusa como? Através dos centros sensoriais. Então, o perispírito, quando ele manifesta o nosso pensamento, nossos desejos, os sentimentos em direção à consciência física, ele obriga o duplo etérico a sofrer os impulsos bons e maus, inclusive acusando aos sentidos físicos os ataques dos espíritos malfeitores. Ele também acusa isso. Então, é por isso também que a gente vê que pessoas que sofreram mutilações de um membro se queixam de dores nesses órgãos físicos amputados, porque a operação cirúrgica ela não foi exercida no duplo etérico. Então, ele sente as dores nos membros etéricos. Não é no corpo físico, é nos membros etéricos correspondentes. Então, continuando. O duplo etérico, ele é um intermediário. Esse duplo, ele não é um corpo que não tem inteligência. A sensibilidade que ele tem não é consciente, mas ele não é passivo. Ele está ali entre o perispírito e o corpo físico, mas reage às nossas emoções e aos nossos pensamentos. Se forem negativos, isso vai perturbar o perispírito e vão causar enfermidades no perispírito de forma instintiva. E este automatismo instintivo permite que ele detenha a carga deletéria desses pensamentos mentais, né, que foram originadas, vieram lá do perispírito para o corpo físico, quer dizer, na verdade já vieram do espírito. Né? Então, o corpo físico não iria suportar o impacto da descarga da cólera. Ele se desintegraria, ele se romperia. Ia resultar no nosso desencarne. Se não houvesse o duplo etérico para deter essa carga deletéria, nós não resistiríamos. Então, esses pensamentos desatinados provocam emoções desatinadas, geram ondas, raios ou dardos violentos. Esses raios, essas ondas, esses dardos, eles se lançam da mente para o cérebro por meio do duplo etérico e vai destrambelhar o sistema nervoso humano. Vê que eu estou repetindo sempre em outras palavras. Então, no corpo físico, quando chega no corpo físico, vai perturbar a função delicada dos sistemas endócrinos, linfáticos, sanguíneos e podem ocorrer consequências físicas na forma de doenças,
como a apoplexia decorrente do derrame de sangue vertido em excesso pela cólera, a síncope cardíaca, em virtude da contenção súbita da corrente sanguínea alterada pelos impactos do ódio, ou a repressão violenta da vesícula, devido, por exemplo, a uma explosão de ciúme. Olha o que pode ocorrer. Então, essas coisas, a gente diz, teve um infarto, né? Teve um AVC e tal, mas tudo isso é decorrente. Aí, foi de repente. Não foi de repente. São decorrentes desses impactos do ódio, da cólera, de todos esses sentimentos do ciúme. Então, se a carga deletéria que vem sendo acumulada, já vinha sendo acumulada em vidas anteriores, o que acontece? Com os nossos desatinos, ela vai aumentar na atual existência. E essa saturação vai gerar afecções mórbidas mais rudes e cruciantes, como câncer e outras enfermidades. Veja bem, a gente já acumulou em outras vidas, através de nossos desatinos. Esse acúmulo de energias, de desatinos nosso, se a gente continua nessa existência, isso satura e gera afecções mórbidas mais rudes, como o câncer e outras enfermidades. E qual é a única válvula de escape que nós temos para eliminar esses venenos psíquicos? A única válvula de escape é o nosso corpo físico. É o que oferece limpeza. Então, é através do corpo físico que nós vamos conseguir limpar, nós vamos conseguir drenar todas essas energias, todas essas enfermidades. Então, nós recebemos permanentemente energia vital. Essa energia vem do cosmos, essa energia vem da alimentação, da respiração, vem também da irradiação das outras pessoas, né? E nós também emitimos a energia, geramos energias. Nós geramos energias para nós mesmos e para as outras pessoas, porque existe essa troca. Então, a energia que nós irradiamos para os outros, ela vai estar impregnada de nossa carga energética. Carga essa que está carregada das energias dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Por isso é necessário que a gente vigie o que nós pensamos e o que nós sentimos, porque nós somos responsáveis por emitir boas ou más energias para as outras pessoas. Então, por que o espírito ele precisa de corpos? Se essa potente energia, como já foi dito, olha, já estou repetindo, se essa potente energia, que é criada lá pelo espírito, por nós, espíritos, chegasse diretamente aos corpos mais densos, iria desintegrá-los. Então, por isso que o espírito, para poder atuar nessas dimensões mais densas como a nossa,
ele se reveste de corpos que vão diminuir essa potência energética que vem de nós, dos espíritos. É como uma hidrelétrica, né? Que existem os transformadores, que ele vai adaptar a energia. O espírito vai adaptar esses corpos à energia. Esse processo é chamado de descenso energético. Então, vamos ver agora os tipos de doenças. Nós temos as doenças físicas, espirituais e aquelas doenças que nós atraímos, ou são as atraídas ou simbióticas. As físicas, nós já sabemos que são aqueles distúrbios que são provocados por acidentes, ou por excesso de esforço, ou por exagero alimentar, entre outros, que fazem com que os nossos órgãos, né, não funcionem como deveria, criando uma indisposição orgânica. Já as doenças espirituais, elas são provenientes das nossas vibrações. São o acúmulo das energias nocivas que se acumulam em nosso perispírito e aí gera uma autointoxicação fluídica, que ao descerem para o organismo físico, criam um campo energético propício para a instalação de energias que vão afetar os órgãos vitais, como coração, fígado, pulmão, estômago, etc. E isso vai gerar o quê? Sofrimentos em todos nós. As energias nocivas que provocam essas doenças espirituais, como já foi dito antes, elas podem ser originadas de reencarnações anteriores. E elas se mantiveram no nosso perispírito enfermo. Está lá no perispírito que está lá doente. Mas elas precisam ser drenadas. Então, o que foi que eu falei? Quem vai drenar? Quem vai fazer essa limpeza? O corpo físico. Então, em cada reencarnação, já desde quando estamos na vida intrauterina, que nós já podemos trazer os efeitos das energias nocivas que estão presentes em nosso perispírito e que se agravam à medida que nós acumulamos mais energia negativa na reencarnação atual. E enquanto essas energias nocivas permanecerem lá no perispírito, a cura não irá se completar. É por isso que está acontecendo, digamos, com Val, esse retorno. É retorno. Olha como Deus é bom. Por essa duplo etérico que vai amortizando, vai vindo aos poucos. Não foi de vez por uma, né, merecimento dela. Então, essas doenças espirituais, ela parte, repetindo, das estruturas energéticas do perispírito em direção ao corpo físico, em ondas sucessivas. E essas radiações nocivas criam áreas específicas nas quais elas podem se instalar
ou se desenvolver, tipo bactérias, bacilos, vírus, que vão, na verdade, elas vão desenvolver essas vidas microscópicas que nós já temos lá. Nós já temos dentro de nós os vírus, as bactérias, os bacilos. E eles vão se alimentar dessas energias nocivas. Ao se alimentar, eles irão se multiplicar mais rapidamente. E, como consequência, vão causar as doenças encarregadas de produzir os fenômenos compatíveis com os quadros das necessidades, que necessidades morais de cada indivíduo. Então, vamos falar agora das doenças atraídas ou simbióticas. São aquelas que chegam por meio... Nossa, a bateria está acabando. Um instantinho, gente. Deixa eu ver o que está acontecendo. Eu botei para carregar e não carregou. Agora parece que está carregando. Então, essas doenças atraídas ou simbióticas são aquelas que chegam por meio de uma sintonia com os fluidos negativos. Veja que eu estou sempre, então, essas energias, né, quando nós entramos em contato com outras energias, uma criatura colérica que está sempre vibrando maldades e pestilência, qual é o tipo de energia que essa criatura irá atrair? Então, essa atração vai gerar uma simbiose energética, uma sintonia, uma afinidade, que através da via fluídica vai causar a percepção da doença que está afetando o organismo do espírito, que está imantado energeticamente na pessoa. Estamos falando de um outro ser, um espírito imantado energeticamente na pessoa, provocando assim a sensação de que a doença está naquela pessoa. Porque a pessoa, então, passa a sentir todos os sintomas que o espírito sente. Aí ela vai ao médico e o médico não encontra nada. É por isso que Beija está sempre dizendo, já foi ao médico? Porque tem que ver se o problema é físico ou espiritual. Se vai ao médico e não deu nada, não tem nada, então vamos tratar que é espiritual. Mas, antes de tudo, a pessoa precisa descartar que tem algum problema físico, já que já afetou o físico. Então, André Luiz, ele afirma no livro Nos Domínios da Mediunidade o seguinte: se a mente encarnada não conseguiu ainda disciplinar e dominar suas emoções, se ela ainda alimenta paixões de ódio, inveja, mágoa, frustrações, rancor, sentimento de culpa, ideias de vingança, etc., ela vai entrar em sintonia com esses irmãos do plano espiritual, que emitirão fluidos maléficos mentais e que podem levar essa pessoa a ter uma doença. Então, gente, os fatores que programam as nossas condições de renascimento no corpo físico, os fatores são quais? Os resultados dos nossos atos e pensamentos das existências anteriores. Então,
de acordo com o que nós estivermos pensando e agindo agora, vamos estar acumulando com esses de existências anteriores e vamos estar passando isso ainda para outras existências. Cada vez pior, como foi dito. Então, doenças kármicas, sejam de origem físico, que sempre fala, é kármico, elas sejam de origem físico, mental, emocional, sexual, atuará até que o padrão gerador da enfermidade seja transmutado. Ou seja, até que essa alma escolha o caminho da cura. E qual é o caminho da cura? Perdoar seus desafetos e eliminar esses padrões negativos. Então, nós somos herdeiros de nós mesmos no que se refere a essas doenças kármicas. Fomos nós mesmos. Quando diz, isso é kármico, seu problema na coluna é kármico. Porque fomos nós mesmos que geramos essas doenças. Então, dois comportamentos nossos marcam negativamente o perispírito e provocam essas doenças kármicas. Um é a consciência culpada. É culpada tanto pelo mal que nós fizemos a nós ou aos outros, como também pelo bem que nós deixamos de fazer. Quando está nas nossas mãos realizar um bem e nós não fazemos por egoísmo, por comodismo, não é? Então, nós vamos ficar com a consciência culpada. Eu já trouxe esse tema aqui, falei, dei exemplo, tudo. O outro é o desejo de continuar doente. Tem pessoas que têm esse desejo de continuar doente, porque são pessoas carentes afetivamente. Minha mãe era assim, minha mãe adorava, eu falei, ficar no hospital, porque todos os dias estavam lá, todos os filhos, aquilo era como se fosse uma festa para ela. Porque a gente não podia todos estar o tempo todo, todos os dias com ela. E ela sentia essa carência, ela tinha uma carência afetiva. Mas, assim, ninguém podia ficar o dia todo. Se eu chegar lá, ela queria que eu ficasse deitada ao lado dela o dia todo, sem nada fazer, olhando para ela. Então, a gente tem o nosso dia a dia, não pode ficar assim. Teria que ela trabalhar essa carência. Então, essa atitude, ela marca o espírito muito fortemente, fazendo com que essa marca passe para outras vidas. Porque aí a pessoa vai poder, né, ver que ela desprezou a sua saúde e vai precisar resgatar pelo desejo de recuperar essa saúde. A pessoa vai ter que ter esse desejo, porque na verdade ela tinha o desejo de continuar doente. Então, as doenças, nós já vimos que elas surgem a cada pensamento, a cada emoção, sensação ou sentimento negativos. Então, quando isso acontece, o perispírito fica denso e a cor fica mais escura, porque ele está absorvendo energias nocivas. Então, esses momentos de indisciplina nosso mobiliza e atrai fluidos primários e grosseiros, que se converte em um resíduo denso e tóxico. E devido à densidade, essas energias nocivas, elas não conseguem descer de imediato ao corpo físico. E elas vão se acumulando no nosso perispírito. Com o passar do tempo, essas cargas energéticas nocivas que não forem dissolvidas, que não puderam descer ao corpo físico,
elas vão formar manchas e placas que vão aderir à superfície, ficar na superfície do perispírito. A partir do momento que elas aderem na superfície do perispírito, vai comprometer o funcionamento do perispírito e vai se agravando quando essa carga deletéria cada vez mais for se acumulando. Ela vai se acumulando, vai se aumentando com os nossos desatinos da nossa existência atual. Então, a medicina ela explica que no organismo do homem, desde seu nascimento físico, que existe, nós já falamos sobre isso que foi dito por André Luiz. A medicina explica que no organismo do homem, desde seu nascimento físico, existem micróbios, bacilos, vírus e bactérias que são capazes de produzirem várias doenças humanas. Nós já convivemos com esses micróbios, bacilos, vírus e bactérias. Mas a quantidade é pouca. Devido a essa quantidade ínfima de cada tipo de vida microscópica que já existe lá no nosso corpo, isso não nos causa incômodo, não nos causa doenças ou afecções mórbidas. Eles ficam impedidos de se proliferar além da cota mínima que o nosso corpo pode suportar sem adoecer. Aí eles dizem, no entanto, quando esses germes ultrapassam o limite de segurança biológica fixado pela sabedoria da natureza, fixado pela sabedoria da natureza, fixado por Deus. Embora eles achem que não, muitos, né? Não é por Deus. Então, motivados pela presença de energias nocivas no corpo físico, quando ocorre a presença de energias nocivas no corpo físico, aí eles se proliferam e destrói os tecidos do seu próprio hospedeiro. Aquele que está hospedando esses vírus, esses bacilos que somos nós, o nosso corpo físico. Então, partindo das estruturas energéticas do perispírito em direção ao corpo, em ondas sucessivas, essas radiações nocivas criam áreas específicas nas quais podem se instalar ou se desenvolver as vidas microscópicas encarregadas de produzir os fenômenos compatíveis com os quadros das necessidades morais para o indivíduo. Essas vidas microscópicas, elas se alimentam, então, dessas energias nocivas que chegam ao nosso corpo físico. E aí se multiplicam, causando as doenças. E como é que o espírito que está enfermo vai conseguir eliminar toda a carga tóxica que está impregnada em seu perispírito? Como é que vai fazer? Então, aí vem a necessidade de quê? Do arrependimento, porque estamos sujeitos às leis de causa e efeito. Então, o espírito precisa repor as energias positivas. Olha, ele precisa repor da mesma maneira que ele está despendendo esforço para produzir essas energias negativas que se acumularem em seu perispírito. Então, ele precisa se purificar. O perispírito necessita dessa purificação. Então, porque as toxinas psíquicas vão se converter para os tecidos,
para os órgãos ou regiões do corpo, vai provocar as disfunções orgânicas que nós conhecemos como doenças. E se o espírito não consegue expurgar todo esse conteúdo venenoso de seu perispírito durante a existência física, ele vai despertar no além sobrecarregado de energia primária densa e hostil. Aí ele precisa eliminar essas energias. Então, qual é o dreno? Quem é que vai drenar essas energias? É o corpo físico. É o corpo físico que vai expurgar, é a válvula de escape. Ele vai expurgar os fluidos deletérios através das doenças. Então, quando as pessoas, os espíritos, passam por esses charcos pantanosos do umbral inferior, é porque lá está no mesmo nível vibratório dessas manchas e placas que estão lá no perispírito. E lá o umbral, isso é que vai servir para drenar essas energias nocivas. Embora eles sofram muito, nós soframos, quem estiver nesses locais, é ali que ele vai aliviar, se aliviar dessas cargas tóxicas que ele acumulou na Terra. Vai aliviar também o seu psiquismo enfermo, depois dele sofrer pela dor. Aí ele vai despertar, vai se corrigir e viver existências futuras mais educativas ou menos animalizadas. É quando eles já estão melhor, os espíritos socorristas retiram dos charcos purgatoriais esses espíritos que já estão em condições de uma permanência suportável nos postos e colônias de recuperação perispiritual. Então não é castigo de Deus, foi para o umbral porque fez isso ou fez aquilo, não. Foi para o umbral inferior, porque está cheio de manchas vibratórias de placas no seu perispírito e que precisa drenar essa energia para conseguir chegar nos postos e colônias para se recuperar perispiritualmente. Existem os postos que vão fazer essa recuperação perispiritual, para então depois poder vir já menos, né, com a carga menor e encarnar de acordo com as necessidades de cada um. Aqui eu encerro, né, esse tema de hoje. Quem quiser fazer alguma colocação, ainda temos, acho que, 4 minutinhos, ou até encerrar.